Boa noite. Dando continuidade ao livro A Caminho da Luz, o capítulo 18, com o nome Os Abusos do Poder Religioso. A Igreja Romana, instalada nas imensas riquezas, que tinha muita riqueza, que até hoje ainda tem, né? E dispondo de todo o poder e autoridade, poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Apesar de seus desvios, nunca o plano espiritual abandonou. Estava sempre enviando advertências a todo momento, sempre, dando avisos através de vários emissários. Como os vários imperadores dispunham da Igreja, de acordo com os caprichos pessoais, com seus caprichos pessoais, transformando a sede do cristianismo em um vasto mercado de títulos de nobreza, de todas as espécies. E eles vendiam esses títulos. A instituição católica trabalhou para libertar-se dessa semelhante tutela, o que se conseguiu só depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização chamado Patrimônio de São Pedro. Mas a situação da decadência moral prosseguia. Até depois do século X, quando os apóstolos do Senhor, deplorando semelhantes espetáculos de indigência espiritual, promoveram a reencarnação de inúmeros auxiliares da tarefa remissora. Vários espíritos vieram com tarefa de ajudar e de auxiliar. Foi assim que surge a figura de Hildebrando, conhecido como Gregório VII, que se destacou por sua fé e pela sinceridade que lhe caracterizava as atitudes. Foi eleito Papa, reconheceu ele que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo do seio da Igreja e a recondução desta ao verdadeiro cristianismo. A Igreja habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus. Sempre, recebia. A conta de heresias. O que eram heresias? Ofensas religiosas condenáveis que eram preciso combater e destruir. As exortações do alto se faziam sentir também fora do ambiente religioso, evidenciando o efeito dos exemplos de Cristo na sociedade. A sociedade estava vivendo dentro de seus ensinamentos, como ilustra muito bem o caso de Pedro de Vaux, homem de negócio em Lyon, que se despojou de todos os bens em favor dos pobres e necessitados. Comovido com os ensinamentos de Jesus, mandou traduzir os livros sagrados para a leitura pública. Junto com os outros companheiros, passaram a ser chamados de valdenses. E inicia o movimento de pregação evangélica. A maneira do tempo de Jesus. Eles iam pregando aos pobres, aos que estavam na rua, os ensinamentos dos livros sagrados. Evidentemente, os valdeses, esses que faziam as pregações evangélicas, foram excomungados pelo arcebispo local e depois, em 1185, pelo Papa. As pregações aos chamados hereges, o que eram hereges? É quem ofendia ou tinha opinião contrária da Igreja. E o projeto da Inquisição preocupava o mundo espiritual. Eles precisavam tomar providência e medidas de renovação educativas. Reencarna, então,
na região da Umbria, Itália, um dos maiores apóstolos de Jesus, que recebeu o nome de Francisco de Assis. Seu exemplo de simplicidade, de amor, de singeleza e de fé contagiou numerosas criaturas, mas não foi suficiente para converter a Igreja, que não entendeu que a lição trazida por Francisco era para ela mesma. Então, em 1231, o Tribunal da Inquisição estava consolidado, com Gregório IX, e a repressão das heresias foi o pretexto da sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a infelicidade do mundo inteiro, em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia, ou seja, em nome de Jesus. Obra direta do papado, de existência injustificável à ação criminosa e perversa das Inquisição, entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Muito tempo ficou entravada, a humanidade. E agora, nesse fim desse capítulo, eu gostaria de terminar com a oração de São Francisco, que é o exemplo de pobreza, de humildade, que vale a pena nós lermos a história dele. Fica aí uma sugestão. Então vamos à oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Bonita oração, né? Para a gente pensar também. Então lembremos Jesus e os benfeitores espirituais. Sempre estiveram atentos aos acontecimentos, mandavam advertências constantemente à humanidade, a todos os países. Trazendo para o dia de hoje, se nós trazemos para o dia de hoje toda essa situação, podemos nos perguntar, será que Jesus está atento e mandando advertência para nós, a humanidade? A resposta é claro que sim. Com certeza, sem a menor dúvida. Mas cabe uma outra pergunta. Será que estamos atentos, entendendo esses sinais? A resposta é individual, mas com esperança que a humanidade entenda. Cada um de nós vai entender ou não esse sinal, mas a gente tem esperança que toda a humanidade possa entender. Muita paz.